Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês aí? Pessoal, mais um vídeo na área aí, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a expansão territorial do Brasil. Então, poxa, como é que foi essa expansão territorial do Brasil? Foi de uma vez? Aconteceu assim do nada? Puf, e ficou gigante do jeito que é? Ou foi ao longo dos séculos e séculos e séculos que foi acontecendo essa mudança e o Brasil foi ficando esse país de extensões continentais que a gente tem hoje, gigante, grandão desse jeito? Pessoal, vamos abordar hoje o século XVII, um pouquinho do século XVI, um pouco do século XVII, um pouco do século XVIII, um pouco do século XIX, tá? Vamos fazer um pupurri aí desses séculos aí para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vamos começar lá atrás, tá? Então, todo mundo sabe, aqui já deve ter sido falado várias e várias e várias vezes, o Brasil foi descoberto em 1500, dia 22 de abril de 1500. Mas e aí? Será que quando ele foi descoberto, já veio uma galera morar aqui? Já chegou uma banca de gente, já entrou morar, já dividiu as capitanias hereditárias, cada um ficou com a sua parte de terra e ficou tudo certo? Não, pessoal, nem passou perto disso, tá? O Brasil só vai ser mesmo ocupado, só vai começar essa ocupação, só vai começar a realmente ter gente aqui 30 anos depois. Mais ou menos aí, 30 anos depois, tá? Então, em 1530, passa a ter pessoal aqui, tá? Passa pessoas a morar, colonos, vem a galera, e aí começa a história dessa que nós conhecemos, ok? Pessoal, primeira coisa que a gente vai falar, século XVI. Então, a primeira coisa é a ocupação litorânea. O que foi a ocupação litorânea no Brasil? Foram a ocupação de todo o litoral brasileiro. Então, desde lá de cima do norte até próximo ali, final da região sudeste, tá, pessoal? Não foi até, não existia até o Rio Grande do Sul ainda, tá? Esse território vai vir a ser adicionado mais tarde, ok? Então, os primeiros ali vai ter São Vicente, o Rio de Janeiro, vem toda aquela galera ali, tá? Pouquinho para frente disso aí, depois de consolidado aqui essa ocupação litorânea, depois de já o pessoal tá por aqui, já está formalizado isso daí, nós vamos começar a ter alguns ciclos. O primeiro ciclo que a gente vai dar uma olhadinha é o ciclo do pau-brasil, tá? Pessoal, o que é o ciclo do pau-brasil? Pau-brasil, pessoal, é uma árvore nativa brasileira, tá? Que existia aqui em abundância. Quando chegaram os portugueses, existia em abundância essa árvore aqui. Só que, com o passar do tempo, os portugueses passaram a descobrir que ela era uma madeira muito fina, uma madeira maravilhosa, que dava para construir móveis extremamente excepcionais com essa madeira. E passaram a extrair essa madeira e mandar para fora do Brasil e exportar, tá? Com isso, o que foi acontecendo? O pau-brasil foi acabando no país. Hoje, ele é muito difícil de ser encontrado. Existe ainda o pau-brasil? Existe, mas é muito difícil de ser encontrado. Por quê? Porque nessa época, os próprios portugueses quase acabaram com todo o pau-brasil existente no nosso país, tá? Um pouquinho mais para frente, pessoal, vamos ter aí o ciclo da cana-de-açúcar. O que é o ciclo da cana-de-açúcar? São os engenhos, galera. A gente vai passar a ter os engenhos da cana-de-açúcar, tá? Vamos passar aí até a escravidão, uma escravidão mais severa, tá? Então a gente vai passar a ter tudo esse ciclo da formação das fazendas de engenho, a plantação da cana-de-açúcar, tá? O desenvolvimento disso e a exportação desse material que era tão requisitado no mundo quanto nós consumimos hoje, eles também consumiam na época, ok? Vamos dar um pulinho mais para frente, vamos correr aí um pouquinho. Chegamos lá no século XVII. O que a gente vai ter no século XVII, pessoal? A gente vai ter o Tratado de Tordesilhas. Professor, o que é o Tratado de Tordesilhas? Pessoal, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo, um contrato entre a Espanha e Portugal que dividia o Brasil quase ao meio, tá? Pessoal, metade era da Espanha, a outra metade pertencia a Portugal. Claro que Portugal não era bobo nem nada e ficou com a parte do litoral, enquanto a Espanha ficou com a parte ali do lado do Amazonas, ali naquele lado onde hoje é a floresta amazônica, eles ficaram com todo aquele lado ali, tá? Vamos lá. Um pouquinho mais para frente dessa parte,
a gente vai ter a primeira entrada para dentro do território brasileiro. Então, os portugueses que até então estavam lá no litoral, eles vão fazer o quê? Vão começar a investigar como é que funcionava o país. Será que ali dentro tem mais coisa? Vai saber. Então eles passam a entrar um pouco mais para dentro do país. Eles passam a sair daquela região do litoral e entrar um pouquinho mais para dentro, tá certo? Então, pessoal, o que a gente vai começar a ter aqui no país? Pecuária, criação de gado, tá? A gente vai passar a ter isso daí, nesse paísozão que a gente tá vendo aqui. Então o cara pegava aquele mundaréu de terra e fazia pecuária, tá bom? Beleza? Pessoal, pouquinho mais para frente disso daí, a gente vai passar a ter um negócio chamado drogas do sertão. Professor, mas é droga? É, drogas do sertão era como era conhecido, tá? Então o que eram as drogas dos sertões? Eram as raízes, eram as ervas, o guaraná, eram essas coisas. Por quê? Porque isso vai virando especiaria, pessoal, porque nos outros países não tem. Só tinha aqui no nosso país. Então, eles pegavam isso daí, colhiam isso daí e exportavam para fora isso daí, tá? E aí a gente acaba conhecendo como drogas do sertão, tá? Pessoal, século XVIII. O que a gente vai ter no século XVIII? Pessoal, no século XVIII a gente vai passar a ter a segunda, né? A segunda entrada desses portugueses para dentro do país. Professor, sério? Sério. A gente vai passar a ter a segunda entrada desses portugueses para dentro do país. Só que agora eles vão passar a ter os movimentos dos bandeiras. Sabe os bandeirantes? Então, é nesse período que vai começar. Vamos ter também o ciclo do ouro. Tá? Aqui no Brasil eles vão descobrir que o nosso país tem muito ouro. Mas tem muito ouro mesmo, tá? Muito ouro. Então vai passar a ter toda aquela exploração. Por quê? Pô, tem ouro. Ouro vale dinheiro, vale tudo. Pega aqui, manda para fora, tá bom? E aí a gente vai ter várias coisas que vai acontecer aí de revoltas e de disputas, entre outras coisas. E com isso, pessoal, vai percebendo que nessa segunda interiorização, ou palavrinha complicada, né? Nessa segunda entrada que o português faz, ele começa a entrar para o lado da Espanha. Ele começa a passar o território dele e começa a entrar lá para o outro lado. E começa a determinar que aquelas terras aonde ele está entrando é dele, não é do outro. Apesar de ser do outro, mas é dele. Ele começa a entrar para lá, entendeu? E vai passando. Enquanto isso, vai passando os anos e esse ciclo do ouro vai durar bastante tempo, tá? Pessoal, dando um salto para frente um pouquinho, a gente vai ter o século XIX, tá? Pessoal, e é aí que a história do Brasil começa a ficar um pouco mais interessante, ok? Durante o século XIX, eu vou ter o início do desenvolvimento urbano no Brasil. Olha só que maravilha! Passa a começar a ter no país o início do desenvolvimento urbano. Eu vou ter o ciclo da borracha, lá no Amazonas, o ciclo da borracha, tá? Eu vou ter o ciclo do café, que aconteceu muito aonde? Na região sudeste, ok? É o ciclo do café, aconteceu muito aqui na região sudeste. Eu vou ter o desenvolvimento de uma cidadezinha lá no meio da Amazônia, chamada Manaus. Surge Manaus, pessoal. Olha só que legal. Por quê? Porque para você ter o ciclo da borracha, para que eu possa ter o pessoal indo lá nas árvores e colhendo latex, eu preciso de gente para fazer isso. Então começa a se criar uma cidade. E essa cidade é conhecida como Manaus, que é aquela grande, né, daquela cidade enorme que hoje a gente vê aí nos jornais e na televisão, tá? Pessoal, eu vou ter também o desenvolvimento do Vale do Rio Araguaia, ok? Eu vou ter também um dos maiores desenvolvimentos, que é a região sudeste. É onde está aqui o estado de São Paulo, tá? Onde tem o nosso estado aqui, o estado de São Paulo. Se você não é do estado de São Paulo, sinto muito. Eu sou. Pessoal, vai ter o desenvolvimento da região sudeste, galera, tá? Aqui onde nós temos. Também vai começar a ter o desenvolvimento das áreas urbanas, ok? Então a gente vai começar a ter as cidades.
as cidades grandes, tá? É nesse período que a cidade do Rio de Janeiro começa a se desenvolver demais também. São Paulo também vai se desenvolver. Manaus também vai se desenvolver, como nós citamos agora há pouco, né? Que começa a criar a cidade de Manaus. Então, Manaus também vai passar a se desenvolver, ok? Tá? Pessoal, caminhando um pouquinho mais para frente, só um fato curioso aí para vocês. Sabe o Acre? Então, o Acre, que quase ninguém fala do coitado do Acre, ele fica lá no cantinho, lá, né? Perto da Amazônia, lá do lado lá, e quase ninguém fala dele. Gente, o Acre, tá? Ele começou o seu desenvolvimento em 1903. Então, olha que fato curioso. Nós temos o Acre como parte do Brasil desde 1903. Só que no início o Acre não era, ele acabou sendo pego, o território, foi colocado lá, adicionado ao país, e ali ele ficou. Ele vai passar a ter o seu desenvolvimento só em 1903, tá? Pessoal, espero que tenha valido a pena, espero que eu possa ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Essa é só mais uma palhinha de como foi o desenvolvimento e a expansão territorial do Brasil. É lógico que dá para aprofundar muito mais nesse assunto, tá? Todos esses séculos aí tiveram muitos acontecimentos, tiveram muita coisa legal que aconteceu, muita coisa ruim também, tá? Mas teve muita coisa para o nosso país que acabou ajudando o nosso país, tá certo? Nos próximos vídeos eu posso trazer aqui para vocês algumas informações sobre isso, para a gente poder estar sempre conversando, tá certo? Pessoal, não esquece de não, né? Pessoal, não esquece de dar o seu likezinho aí embaixo, tá bom? Se inscreve, curte e compartilha, por favor. Dá uma força aí pro canal que ele tá começando. Ajuda a gente a crescer, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.